Estamos com a professora Rafaela Marques, doutora, uma professora realmente que recomendações foi escolhida a dedo. Ela já está chegando para conversar com a gente. Pessoal, muitas pessoas não conseguiram assistir a aula na plataforma. Nós, então, deflagramos aí a implementação do nosso plano de contingência. A aula foi disponibilizada no YouTube, não é? Então, muita gente aí já respondeu, contando que já assistiu a aula, tá certo? Mas quem não conseguiu assistir, pode assistir depois. A professora Rafaela vai estar aqui repisando os pontos mais importantes desta aula. Boa noite de novo, professora Rafaela. Seja bem-vinda novamente aqui à nossa live. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Espero que permaneçam todos por aí. Todo mundo está ouvindo direitinho, pessoal? Estão ouvindo? Legal, muito bom. Olha só, já vamos deixar combinados assim. Se por acaso algum dia nós tivermos problema com a transmissão da aula na plataforma, nós vamos acionar o plano B, que é disponibilizar o conteúdo no YouTube, para ninguém ficar prejudicado. Tá joia? Então tá bom, tá combinado. Pessoal, olha só. Esta aula vai ficar disponível para vocês na plataforma, como também as lives. As lives aqui complementam este curso, né? Realmente, a professora Rafaela é mil, estou vendo aqui muita gente gostando, o pessoal adorou a aula. Obrigada. Eu também gostei, brilhante, né? Muito, muito bom assistir a aula da professora Rafaela, ela fala com muita propriedade. E sabe por quê? Porque ela estudou muito, fez 2 graduações, né? Tem doutorado, tem muita experiência. Nós aqui da rede pedagógica valorizamos muito a experiência, né? Então, a pessoa que tem a experiência da docência, a pessoa que tem ali o tete-a-tete com a criança, aquele dia a dia, isso traz, na verdade, um engrandecimento, uma consolidação do conhecimento. Porque, de um lado, você faz o estudo acadêmico, faz a reflexão, e do outro você tem também a prática. Não é isso, professora? Isso, certíssimo. Essa junção teoria e prática não tem erro, não. Muito bom. Então, nós estamos aqui esperando o pessoal chegar. Olha só, pessoal, até que todo mundo chegue, vamos aqui combinando e já programando os próximos passos deste evento, que é a Semana Rede Pedagógica. Olha só. Amanhã nós temos aqui uma aula também extraordinária com a professora Simone Lavorato. A doutora Simone Lavorato é uma referência, né? Ela vai dar uma aula para a gente sobre competências socioemocionais. É algo muito importante. Vejam como que as coisas estão entrelaçadas, né? O professor Cristiano falou aqui na segunda-feira da importância do percalço, do jogo, da interação da criança, né, entender as regras. Isso foi muito legal, né? Ontem na BNCC, as professoras Andréia Martinez e Daniela Lobato falaram da importância da experiência na formação da criança, né? Da importância da interdisciplinariedade, do tratamento transversal das questões, dos problemas, né? E hoje a professora Rafaela começou aqui de forma brilhante a sua aula falando que a alfabetização começa com o estabelecimento de vínculos. Olha que interessante, né? Não começa assim numa cartilha, começa com vínculos, né? Com emoções, com esse envolvimento. É preciso ganhar a criança para que o coraçãozinho dela se abra para a aprendizagem. Muitos coraçõezinhos são trancados por conta do que disse aqui na live anterior a professora Rafaela, por conta de traumas. Eu conheci uma vez, professora, e também você, seguidor, você aluno aqui na Semana Rede Pedagógica, uma pessoa no curso de doutorado que não falava nada em sala de aula. Eu falei, mas que estranho. Essa pessoa, né, não fala nada, está sempre calada, não participa. Um dia eu perguntei para ela, olha, por que você não participa das aulas? Ela disse, porque uma vez eu fui participar e o professor me mandou calar a boca. Aí nunca mais eu falei em aula nenhuma. Ela passou então, vejam bem, chegou ao doutorado com este trauma, não conseguia se pronunciar, não conseguia falar na sala de aula.
ficava ali triste, amuada, né? Então, veja, é muito importante o que nós, professores, né, fazemos e falamos na sala de aula, né? Porque o aluno pode interpretar isso de uma forma errada, ou às vezes a intenção mesmo do professor é ofender. Isso que disse aqui a professora Rafaela é muito importante, né? Chegando diante da sua classe, mesmo depois, né, crianças já maiores, é muito importante que você estabeleça vínculos. Não é isso, professora? Sim. Muito importante. Pessoal, outra coisa que nós precisamos conversar aqui com a professora Rafaela, né? A gente estava falando a respeito da programação, depois a gente volta para falar aqui do assunto da aula. Mas veja, amanhã então nós temos competências socioemocionais com a professora Simone Lavorato. A aula está maravilhosa, está tudo já testado, está tudo tranquilo, tá? Amanhã nós temos então essa aula da professora Simone Lavorato em 2 sessões, como foi hoje. Então a gente vai enriquecer as aulas com a participação de vocês e da própria professora na live. Tá joia? E depois, na sexta-feira, nós temos uma aula também maravilhosa com a professora Débora Munhoz. Musicalização infantil. Não é? A aula está muito divertida, muito legal, não é? Então, pessoal, na sexta-feira, vamos trabalhar a música, a importância da música na sala de aula. Vocês vão adorar. E no sábado nós vamos ter aqui uma oficina de criação musical com uma grande estrela que é o professor, né? Vou chamá-lo de professor Paulo Tatiti, que é um grande compositor, é um grande músico, ele que forma com a Sandra a palavra cantada, não é? Quem não conhece as músicas da palavra cantada? Você conhece, professora? Conheço. Que tem na sopa, né? Do neném, que tem na sopa do... Adoro. Tem letrinha, né? Tem muita coisa. Muita coisa. Eu estive até conversando com o Paulo hoje, está preparando com muito carinho, sabe, essas aulas, né? E assim, encaixar letras de música, né, numa melodia. Ele vai fazer isso aqui na prática com os alunos aqui da Semana Rede Pedagógica. Vai ser 10, então isso é sábado, né? E todos os dias, pessoal, começa a Semana Rede Pedagógica começa às 19 horas, tá joia? Pode ser que atrase um pouquinho, mas o nosso horário, nosso ponto de encontro é aqui no Instagram, às 19 horas. Tudo bem? Então vamos lá, nessa conversa com a professora Rafaela Marques, né? Doutora, cheia de experiência, uma formadora, né? Uma pessoa que realmente tem muito a agregar aqui ao nosso conhecimento, tá? Vamos lá então, eu vou desativar os comentários, depois eu vou ativá-los, porque a professora Rafaela vai responder perguntas aqui ao vivo, tudo bem? Então, se você tiver alguma dúvida, né, você vai poder perguntar, ela vai escolher aqui algumas perguntas e responder. Então, pessoal, vamos lá. A aula realmente foi muito interessante, tá? Eu gostei muito. Parabéns, professora Rafaela. Gostei da sua didática, da apresentação. É muito boa a sua aula. Então, você falou sobre a sua própria experiência de alfabetização como aluna, não é isso? Você pode explicar para a gente, contar mais para a gente dessa história? Sim, assim, eu lembro com muita alegria da minha alfabetização, né? Na idade, à época, 7 anos, normal mesmo. E eu lembro da tia Dória, maravilhosa, do Gama. Tem gente do Gama aí que passou aí que eu vi, daqui de Brasília. E ela utilizava a cartilha Este Mundo Maravilhoso, eu nunca vou esquecer. Inclusive eu lembro de um desenho na capa que tinha criança, tinha natureza. E eu acho que é um bom gancho para a gente falar dos métodos, né, que vocês tinham me provocado no final da última live, né? O pessoal provocou aqui, você provocou daí, eu aceitei a provocação, né? Então, eu consegui depois, óbvio, com a prática docente. Não foi no início, tá? Demora muito para a gente ir sedimentando os conhecimentos a ponto de conseguir transpor esses conhecimentos para a prática pedagógica. Então, eu comecei como todo mundo começou, ensinando também por famílias, ensinando também por um livro que não se chamava mais cartilha, por simples nomenclatura,
né? Porque esse nome cartilha começou a pesar muito no sistema educacional brasileiro, e o nome cartilha já denominava um método de alfabetização, mas eu, depois de passar por essa alfabetização, passando pelo magistério, que permeia uma série de coisas que é pouco tempo para tudo, né? Entrei numa sala de aula de alfabetização e trabalhei normalmente com famílias, como um monte de gente aqui fez ou faz. Então, a questão não é, em momento nenhum, trazer uma perspectiva negativa dos métodos. A gente precisa, na verdade, conhecer, né, esses métodos, para ver se o que eu estou reunindo tem uma perspectiva melhor, que promova a aprendizagem do meu aluno, porque esse é meu papel, essa é a minha função, essa é a minha força, né? O professor, ele sente extremo prazer ao ver que o estudante dele está aprendendo, ou se eu posso melhorar, né, por outra perspectiva. Então, essa conversa dos métodos, eu tenho ela de uma forma muito franca, mas para mostrar para vocês o repertório que a gente tem e que a gente teve. Né? Posso entrar então já nos métodos, professor Edmundo? Pode sim, pode fazer essa ponte. Eu praticamente já falei aqui na aula, acho que quando o pessoal foi ver o vídeo, falar, de novo, Rafaela, aqui devem estar cansados já. Mas, enfim, é importante a gente perceber que os métodos na alfabetização, eles se comportam como analíticos ou sintéticos, né? E essas nomenclaturas já determinam muita coisa. E nós vamos começar pelo sintético. Quer dizer, o sintético, ele parte da parte, muitas vezes da parte mínima, que é a letra, para o todo. Enquanto os métodos analíticos já partem do todo para a parte. O que aconteceu por muito tempo aqui no Brasil? Foi a primazia dos métodos sintéticos, né? Então, a gente se preocupava muito com as partes, né? Ou seja, se preocupava muito com o ensino das letras, mas esse ensino das letras era feito de forma descontextualizada. A criança mal via o texto, ou quando ela via, era um pseudotexto, ou seja, aquele texto que é escrito exatamente para suprir a necessidade de eu trabalhar a família do Babebibobu com a família do Vavevivovu, né? Estilo o vovó viu a uva. Né, que dependendo do local que a criança se encontra, não tem muita proposta. Então, esses métodos sintéticos, a gente via muito a soletração, baseado na memorização de cada letra, aquela questão bem sistematizada, bem batida, mas a gente tem também, nesse método, o método fônico. E aí foi uma questão que me perguntaram anteriormente, né? Que é um método fônico, é fazer a correspondência grafema-fonema, né? Um método que veio da Alemanha e da França, método importado. E aí eu me preocupo com grafema, que é a letra, e qual a correspondência sonora dessa letra, né? E você tratar essa questão que hoje em dia a gente chama bem mais amadurecidamente de consciência fonológica como um método específico ali, fechado, é um pouco complicado. Por quê? Porque a nossa língua tem muita variação. Bastante. Então, a nossa língua dificulta também com que a gente trabalhe um método que pode fazer com que a criança compreenda, que cada letra só tem um som. Como quando a gente sabe que a gente tem algumas exceções. E não são poucas. E a gente tem também o método silábico, que eu acabei de comentar, que foi o método da minha alfabetização, que é o método das famílias, né? A gente vai ensinando para as crianças a partir de famílias. Geralmente, a gente começa de famílias mais simples, que não tenham grande variação. Então, geralmente, eu começo do Babebibobu, mas eu não vou para o Cacocu, porque ali tem uma complicação. Né? Eu vou para o Dadé-de-Dodu, para manter essa regularidade. E aí, o que acontece, né, gente? Acontece alguns textos que a gente lê assim, realmente, que não tem muito sentido, porque não traz um discurso, uma mensagem, uma proposta que faça com que a criança se emancipe, interprete, né? E esse é o grande problema da gente tratar esses métodos de forma isolada e tratar só com eles.
Bem, do outro lado, analítico, também não é essa coisa toda, se a gente for pensar, então sintético, primeiro que eu não estou distinguindo em bom e ruim, não é isso. Mas o analítico salva a pátria, eu parto para o texto? Mais ou menos. O analítico começa da palavração, até o nome é complicado, palavração. Analítico, lembrem, é do todo para a parte. Na palavração, eu vou trabalhando várias palavras para a criança se familiarizar com aquelas palavras, mas de forma isolada. Daí eu tenho a sentenciação, que como o próprio nome diz, sentenciação, parte da sentença. Eu começo a trabalhar com a criança frases, também descontextualizadas. Daí a gente tem um método global, que é utilizado bastante e foi utilizado por bastante gente. Opa, legal, global. E o método global é interessante, porque ele parte do texto, né? Só que tem alguns probleminhas com algumas concepções do método global, como, por exemplo, escolher textos muito pequenos. A criança trabalha muito tempo com o mesmo texto, ela praticamente decora as etapas desse texto, né? E são textos também extremamente didatizados. Então eu não devo trabalhar com texto didatizado. Gente, nosso livro didático, embora ele tenha melhorado muito, e hoje em dia muitos vêm na perspectiva de gêneros textuais, acredito que assim, eu quero acreditar que grande parte deles, porque a gente tem pessoas especializadas nos programas nacionais de livros didáticos para verificar isso, mas a gente sabe que trabalhando só textos pequenos e textos mais descontextualizados, a gente também não vai conseguir romper essa questão de letrar a criança efetivamente. Então, ela acaba meio que decorando aquele texto específico. Partindo desses métodos, a gente tem o que a Magda Soares chama de panaceia dos métodos. Olha quantos métodos eu falei 6 métodos, né? Então, esses métodos perduraram 1 a 1, 2 a 2, aí por bastante tempo e ainda perduram. E aí, os especialistas chamam isso de panaceia dos métodos. É muita coisa, né? E aí, o que eu faço? Eu misturo tudo, o que eu faço? E aí, mais uma vez, bato na tecla da perspectiva do letramento, que é uma perspectiva fundamentada, né, tanto na psicolinguística quanto no sociointeracionismo, que não vai esquecer da análise linguística, que é a parte gramatical, que não vai esquecer da parte fonética, fazendo a consciência fonológica, né, de uma forma muito mais concreta e muito mais real, muito menos esquecer da leitura e da escrita, né, que é o que a gente prima. Mas é muito importante que a gente conheça e verifique como está sendo a minha prática, que método eu estou usando ou que métodos eu estou usando. Lembra do distanciamento que eu falei? Quanto mais a gente conseguir achatar esse distanciamento entre alfabetizar e letrar, tá ótimo. Isso é reflexão sobre a prática. Não, legal. Professora, sobre a BNCC, né? Nessa aula você já começa a abrir portas, né, para entrar com a BNCC. Não é isso? Isso. Então, no caso, qual que é o ganho que o professor tem no processo de alfabetização orientado pelos parâmetros da BNCC? Ok. Pensando na BNCC mesmo de língua portuguesa, que é a que trata, né, dessa alfabetização, está inserido nesse processo também dos anos iniciais. Ela traz a perspectiva da alfabetização e do letramento, mas a gente precisa lembrar que os parâmetros curriculares nacionais de 97, 98, eu falo assim, porque às vezes eu pego, tá listado como 97, às vezes eu pego, tá listado como 98, né? O que eu tenho aqui em casa 97, não sei se 98 tem 2 páginas a mais. E os parâmetros já traziam concepções bastante interessantes sobre língua, a linguagem como interação, né? A BNCC privilegia também essa linguagem como interação, não mais como somente instrumento de comunicação ou somente expressão do pensamento, porque essas concepções foram ultrapassadas. Depois até eu posso voltar um pouquinho nisso, porque isso é extremamente importante. Mas um ganho que eu percebi na BNCC, ademais de suas críticas, que eu acho que não vale a pena a gente entrar, importa a gente falar o que está bom, é a questão da cultura digital,
né? A gente passou muito tempo, inclusive eu falo no primeiro vídeo muito dessa cultura letrada. Não é que a cultura letrada cai, mas a BNCC abre os nossos olhos para os nossos estudantes que são nativos digitais. Se ela está tratando de anos iniciais, o meu estudante de anos iniciais, ele nasceu imerso na tecnologia. E daí ela traz algumas concepções que são muito interessantes, mas assim, muito complexas. Então eu vou citá-las, porque elas realmente dariam questionamentos específicos. Ela fala de multiletramentos, né, que só para simplificar, ela amplia a concepção de letramento, porque para entrar essa questão desses gêneros digitais, ela traz a questão da semiótica, que para a linguagem é caríssima, e é muito bom ela tocar em semiótica lá bastante, porque ela fala que a gente vai precisar, nós professores vamos precisar exercitar a semiótica em sala de aula nos anos iniciais, quando nós começarmos a nos deparar com gêneros digitais. Ou seja, gente, o nosso estudante faz pesquisa no Google. Quando eu faço uma pesquisa no Google, eu vou colocar lá, eu até vou falar uma coisa ultrapassada, porque eu não estou muito por dentro do repertório infantil, né? Que eu não tenho filho, eu estou um pouco distante de sala de aula. Mas se eu for falar, por exemplo, um Ben 10, e na época que eu estava em sala de aula era muito Ben 10. Se eu coloco o Ben 10 no Google, no buscador, aquilo vai me abrir um universo de possibilidades, hipertextos, ou seja, um texto em cima do outro, um texto falado, um texto escrito, uma imagem, uma janela que me leva para outro lugar. A BNCC traz que a gente precisa começar a exercitar essa compreensão, e para entender isso, o estudante precisa exercitar a semiótica, né? Traz também a questão da interatividade, traz a questão da pluralidade de vozes. Então, assim, para mim, um grande avanço, e eu coloquei até no meu texto, tá? Depois, se vocês quiserem mais explicadinho um pouquinho, tem no meu texto, inclusive no meu texto tem algumas sugestões de como trabalhar alguns gêneros digitais. Se a gente trouxer isso para a sala de aula, vai ser um ganho. E o nosso estudante, principalmente o nosso estudante que precisa mais, nosso estudante que já é atingido por uma desigualdade social muito grande, necessita que a escola faça essa transposição entre o que ele vivencia em casa, muitas vezes só por um celular, o que ele vê no estudante do lado dele na escola, sob pena de, no futuro, ele não conseguir interagir com essa era digital que a gente sabe que está dominando. Olha o que nós estamos fazendo em meio à pandemia. Nós estamos estudando. Há 10 anos, a gente imaginava que se a gente precisasse ficar isolado, a gente tinha recursos para trocar ideias, para interagir e para aprender com qualidade. Eu não imaginava isso. Então, o nosso estudante também precisa estar preparado para isso. A BNCC avança bastante nesse sentido e considera, sim, a alfabetização, o letramento, as práticas. Também as práticas são praticamente as mesmas dos parâmetros, mas deram uma boa melhorada em pormenorizar o que a gente precisa trabalhar em cada ano, e isso facilita muito o trabalho do professor. Ótimo. Pessoal, muitas pessoas estão dizendo que não conseguiram acessar a aula ainda. Quem não conseguiu, né, amanhã pode acessar de manhã essa aula, né, essa primeira aula. Essa aula está disponível também no YouTube. Então, todo mundo agora pode conseguir, né, assistir essa aula, ou na plataforma RPAD, na página lá do curso, né, ou então no YouTube da Rede Pedagógica, www.youtube.com/c/Rede Pedagógica, tudo junto. Nós prometemos aqui que a professora Rafaela iria responder perguntas aqui, né? Se eu souber, respondo. Do auditório. Então, vamos lá. Essa live vai ficar gravada também, tá, pessoal? Olha só, 2 perguntas, então, a sua escolha. Vamos rolar as perguntas aí pela tela. Você fique à vontade, professora Rafaela, para escolher aí a pergunta mais difícil. Falaram do letramento na educação infantil. Acho interessante, né? As meninas exploraram isso muito ontem, né? A questão da experiência, vocês falaram muito na live da questão da experiência, e eu, Rafaela, daí não vou falar como especialista em educação infantil,
porque eu não sou, eu acho importante colocar as crianças em contato com vários tipos de textos já na educação infantil, entendendo o texto como eu falei para vocês, né? O que faz sentido, o que apresenta alguma ideia. Então, a educação infantil nos dá muitas possibilidades de trabalhar com esses textos sem necessariamente forçar uma alfabetização prematura. É um prejuízo, eu queria que a paz passou. É muito rápido, gente, eu não sou da era digital. Vamos lá. Isso. Como usar o letramento com a inclusão? Pronto, isso aí eu acho que é interessante. O letramento, o processo de letramento implica inclusão. Primeiro, a gente vai buscar o que o estudante sabe, e o letramento reconhece o conhecimento prévio dele, tanto que a gente procura trabalhar com o que está na realidade dele. Então, o ponto de partida dele não é um ponto de partida tão distanciado, né? Isso promove a inclusão em sala de aula. E pensem que, em uma aula que promova o letramento, a prática de leitura e escrita não precisam ser tão enfadonhas a ponto, por exemplo, aí eu vou falar de duas inclusões porque eu não entendi a que a pessoa se refere, né? Pode ser a inclusão do cidadão no mundo, né? Nós, professores, precisamos incluir a todos, mas também pode ser a inclusão dos estudantes que requerem uma atenção especial porque apresentam alguma necessidade educativa específica, né? Imaginem um estudante que apresenta uma dificuldade educativa específica sendo alfabetizada por um método que requer uma memorização muito grande e uma prontidão, ou seja, uma repetição muito grande. Dependendo do comprometimento, uma perspectiva de letramento, ele vai participar de grande parte da aula. Para aquele momento, claro, que pode ser que ele não acompanhe e precise de um atendimento individualizado. Então, eu acredito que a perspectiva, né, que não é método, para mim é praticamente um posicionamento no mundo, você acreditar no letramento, porque ele perpassa muito da sala de aula, promove, né, a participação de todos em sala. As crianças se sentem mais empoderadas e participam mais, porque você dá voz a elas de várias formas. Se a oralidade é comprometida, você tem como dar voz de outra forma. Ok, a professora Rafaela está ficando um pouco travada, deve ser a conexão dela, mas não tem problema. Tá ruim. Não é? Tá travando um pouquinho, mas não tem problema. Pessoal, agora é o seguinte, nós vamos assistir a segunda aula. Está testada, está disponível na plataforma, vocês podem acessar a segunda aula. São 15 minutinhos, não é, professora? É rapidinho essa aula. Bem rapidinho, a gente volta aqui para finalizar. Então, esse pessoal que tem compromisso, que vai dormir, não tem problema. Esta live vai ficar gravada na plataforma, como também a aula vai ficar disponível para vocês, né? Mas quem puder ficar com a gente, acompanhar a gente até o final, vai ser muito legal. Nós pedimos aqui desculpas pelos transtornos causados, né, pelos problemas técnicos, muitos acessos, né? Acabou que a plataforma deu uma riada, mas a gente vai resolver isso, tá joia? E a partir de amanhã, nós já anunciamos aqui, temos o plano B, que vai ficar já disponível. Se a plataforma falhar, as aulas serão disponibilizadas automaticamente no YouTube da Rede Pedagógica, tá? É o youtube.com/C/Rede Pedagógica, combinado? Então vamos lá agora assistir a segunda aula da professora Rafaela Marques e nós voltamos aqui para fechar daqui a 15 minutinhos. Ok. Tchau, Até daqui pessoal. a pouco, gente.